Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos estéticos não invasivos. É muito comum hoje a chegada no consultório de nós cirurgiões plásticos e até de outras especialidades de pacientes cada vez mais jovens querendo procedimentos que não sejam invasivos apenas para, vamos dizer assim, empurrar com a barriga um pouquinho mais o processo cirúrgico. E dentro disso nós temos vários procedimentos, um leque enorme de intervenções que podem serem feitas no sentido de que possa amenizar mais esse processo de envelhecimento. A gente pode começar pelo Botox, que foi uma coisa que veio para ficar. Hoje se diz que é o medicamento mais usado do mundo e é usado para que paralise a musculatura. E essa musculatura paralisada, ela deixa de funcionar no sentido de puxar a pele e fazer com que a ruga se organize e se faça. Então, o Botox ele funciona, é uma aplicação feita com segurança e a durabilidade do Botox vai entre 4 e 6 meses. Certo? Se faz realmente para essas rugas frontais, para pés de galinha, para essas carinhas de gato, que a gente chama assim, essa ruga periorbitária, levantar a musculatura de canto da boca, às vezes a musculatura perioral, nos chamado código de barra, e também nessa musculatura da região cervical, onde se usa para relaxar o platismo. E o relaxamento desse platismo faz com que a musculatura solte a pele e essa pele perca o sentido engelhado, enrugado dela. É uma coisa que é pouco durável. Outro procedimento também que pode ser feito também no sentido de fazer esse processo de envelhecimento demorar, seria o uso dos ácidos preenchedores, principalmente o ácido hialurônico. É feito preenchimento na região malária, às vezes fazendo até um ligeiro levantamento no suco nasogeniano, às vezes no próprio suco nasogeniano, tipo uma Angelina Jolie, certo? Também faz nessas rugas frontais, na área dos corrugadores. Esse preenchimento é bastante efetivado, com um resultado excelente. Agora vale a pena lembrar que todos esses procedimentos estéticos não invasivos, eles são passageiros, eles não têm a durabilidade que tem uma cirurgia. Agora vocês ficaram sabendo um pouco sobre procedimentos estéticos não invasivos, o Botox, o lipofilling, certo? E os preenchedores, o ácido hialurônico e etc. O programa Medicina Estética hoje tem como convidada a doutora Cíntia Moura, fisioterapeuta dermatofuncional, formada pela Universidade de Brasília, especialista em cosmetologia pela Universidade Gama Filho. Também é diretora de uma clínica de saúde e estética facial e corporal. Boa noite, tudo bem, Cíntia? Boa noite, é um prazer estar aqui. Quais são os principais cuidados com a pele nessa época do ano? Em primeiro lugar, a questão do protetor solar, que a gente sabe que é imprescindível em qualquer estação do ano, mas principalmente no verão e principalmente em Recife, justamente por conta que é um clima que praticamente a gente não tem inverno, que não existe. Se foca muito o problema da pele, né? Mas também tem cabelo, né? Tem a parte dos fâneres cutâneos, unha, essa coisa toda. Como é que também pode ter uma proteção contra esse sol exagerado que nós temos aqui nessa região? Sim, a gente tem alguns tratamentos sim, que inclusive lá na clínica a gente também tem a parte de salão de beleza, e aí lá a gente fez um ambiente que a gente pudesse juntar e fazer tudo ao mesmo tempo. Uma dica assim, pessoal, para quem está em casa, como é que se faz para retardar o envelhecimento da pele, do corpo e da face? A partir dos 30 anos, a mulher, principalmente, ela começa a ter uma perca de colágeno muito grande. Então, assim, se as pessoas bem soubessem, faria o uso do colágeno que a gente hoje em dia indica para os pacientes, e aí a partir dos 30 anos a gente faria esse uso do colágeno. A questão da hidratação, a água é imprescindível para esse tipo de retardamento, inclusive ela tem grande influência na questão de flacidez tissular, que é a flacidez da pele. Então, assim, a água seria primordial. E também a questão de exposição ao sol, por exemplo.
até determinado horário, que aí seria os horários mais cedo, que aí, querendo ou não, também a gente tem a influência da vitamina E, que a gente precisa muito no nosso organismo. Então, toda a vitamina da vitamina D, que a gente precisa no organismo para poder a gente também melhorar a imunidade, melhorar diversos outros fatores também. Hoje se fala muito em colágeno, né? E como você também está falando muito aí em hidratação, o colágeno hidrolisado é diferente do colágeno normal? Tem alguma... Como é que funciona isso, Cíntia? O colágeno hidrolisado, ele é indicado justamente para pacientes que querem uma melhora na questão da flacidez, justamente porque o colágeno comum, que se encontra em qualquer lugar, ele não vem quebrado. O termo hidrolisado significa que ele vem quebrado em moléculas de água. Então, justamente por ele ser hidrolisado, a absorção no nosso organismo é muito mais eficiente do que a gente tomar, a gente não ter absorção se a gente tomar ele. E outra dica também seria também a questão do colágeno juntamente com a vitamina C, porque se a gente toma um colágeno hidrolisado com vitamina C, hoje em dia até já tem fabricantes que estão fazendo eles associados na mesma composição, aí a gente teria um resultado ainda mais efetivo. Também eu soube que você trata de gordura localizada com um tipo de criolipólise diferente. Como é isso? Funciona de que maneira? A gente lá na clínica, a gente é pioneira aqui em Recife na criolipólise de placas, que na verdade antigamente, quando surgiu a criolipólise há 10 anos atrás, a gente usava muito aquela criolipólise que suga, não é que ela é ruim, que fazia mesmo aquele picolé de gordura. Ela não é ruim. O problema, e assim, que eu via muito nos meus pacientes, é que me impossibilitava em alguns pacientes específicos. Então, assim, hérnia umbilical, não tem indicação para uma criolipólise de sucção. Um paciente pós-abdominoplastia, que não vai ter pele o suficiente para a gente sugar. Algumas determinadas regiões do corpo a gente não consegue fazer a sucção e ter uma efetividade naquele congelamento. Então, a tecnologia foi evoluindo e aí apareceu a criolipólise de placas, que hoje é tão falada, mas eu já uso ela já tem uns 3 anos, mais ou menos. Como é que funciona ela, já que não tem essa pressão com a sucção? Isso, é porque na realidade a questão da sucção ela não vai influenciar muito na perca da gordura, porque na verdade, na minha opinião, ela vai congelar do mesmo jeito. Isso. A placa, ela vai em direto contato com a região que a gente quer pegar no paciente, e aí o que vai acontecer é, através do congelamento, a gente consegue uma apoptose, que a gente chama que é a quebra dessa célulazinha de gordura, a morte dessa célula de gordura. Então, aí, a partir do momento que a gente consegue fazer isso, a gente tem uma efetividade. E com a crio de placa, eu consigo fazer em qualquer região do paciente, que tenha gordura, claro. Cíntia, deixe seu contato para quem quiser mais informações sobre o seu trabalho e quiser lhe procurar, onde é que vai lhe encontrar? A gente fica na Tomé Gibson, número 296, em Boa Viagem. O telefone para contato fixo seria 3038 7811 e o Instagram da clínica é Cíntia Moura Dermato. E você aí em casa, fique conosco. Voltaremos após o intervalo. Boa noite, nós hoje vamos falar sobre bichectomia, que é um procedimento bastante usado hoje na cirurgia estética e principalmente na cirurgia de contorno facial, nas harmonizações e na reestruturação dos equilíbrios faciais. A cirurgia da bichectomia consiste na retirada de uma bola de gordura que nós temos aqui nessa região entre o malar e a mandíbula e que ela se estende até a região temporal. É uma bola de gordura bastante grande que, às vezes, ela dá o aspecto do rosto arredondado. Essa bola, ela tem a finalidade de deslizar o bucinador com o macete e a função dela, ela é apenas feita para amamentação, ou seja, depois que a gente deixa de amamentar, essa bola que facilita o deslizamento desses dois músculos, ela passa a ser sem nenhuma função. Então, nos idos do começo do século XIX, um cientista anatomista francês, François Bichat, ele descobriu essa bola e isso foi retirado algumas coisas e durante muito tempo ela ficou esquecida. E agora, ultimamente, foi bastante evidenciada
porque artistas de televisões, artistas de cinema, certo? Tudo usando esse procedimento para que possa fazer um contorno mais anguloso no rosto, tanto projetando o malar como a linha da mandíbula, certo? É uma cirurgia bastante simples, que é feita por via intraoral, se faz uma pequena incisão lá na última parte do terceiro molar e por essa incisão se retira essa bola de Bichat, ou uma parte ou toda, dependendo da indicação que tem o caso. Essa cirurgia tem sido bastante invadida na cirurgia plástica por outras especialidades, mas ainda o domínio dela é feito por nós, pois a anatomia é muito mais dominada pelo cirurgião que estuda durante 3 anos, faz residência, anatomia, etc., tudo em cima disso, e nós temos um domínio muito maior em cima da bichectomia. Temos que ter cuidado também, porque uma indicação que não seja bastante concisa, ela pode depois fazer que haja uma certa atrofia no rosto, principalmente quando essa pessoa estiver mais envelhecida, porque há uma certa absorção da gordura da face, e se essa absorção for bastante intensa, vai fazer com que a paciente fique com o rosto muito murcho, secando muito, ou então se a retirada que foi feito da bichectomia foi excessiva. A gente tem um limite e tem um planejamento pré-cirúrgico para que essa bichectomia seja exitosa. Nós vamos mostrar agora uma bichectomia executada numa convidada do programa e onde é feito toda essa cirurgia e se nota a simplicidade dela. Oi, Daniela, tudo bom? Como vai? Tudo direitinho? Tudo bem. Tudo bom, né? Tudo bem, doutor. E aí, o que é que você quer? Então, doutor, eu tenho ouvido falar muito na cirurgia, eu acho que chama bichectomia. Bichectomia. Né? E eu queria saber se eu tenho indicação, porque me incomoda muito, meu rosto muito arredondado. Então eu vim aqui mais para você analisar isso. Certo. Puxa assim o cabelo bem para trás. Acho que dá um bom resultado. Então essa sobra de são a gordurazinha que a gente tem dentro, entre o masseter e o bucinador. Essa gordura, a única finalidade que ela tem é de servir como um amortecedor. Quando a criança está amamentando, aí ela funciona entre um músculo e outro. Mas depois de passar dessa fase, não tem mais função nenhuma, entendeu? Entendi. É uma cirurgia simples que a gente pode fazer até aqui, ambulatorialmente, no consultório. É quanto tempo, mais ou menos, doutor, de E cirurgia demora em torno de uns 10, 15 minutos, entendeu? É feito com anestesia local e na maioria das vezes não precisa nem fazer sutura. É indolor, então, né? Não, indolor não é não, porque depois da Depois, anestesia local, Uhum. tipo como se fosse uma anestesia para dentro, entendeu? Uhum. Mas é simples de ser executado, na mão de quem sabe, obviamente. Uhum. Tá ok? Tá certo. Então vamos fazer, vou pedir uns examezinhos aqui, que você vai fazer ele, quando tiver, no dia você já vem aqui, a gente já vai fazer a sua cirurgia, ok? Combinado. Tranquilo. Muito obrigada. Por nada. Não, não dói não, entendeu? Mas se você quiser tomar neosaldina, você toma, viu? Antibiótico não, né? Precisa não. Tá um pouquinho contaminado. Já tá mais murcho, agora depois vai inchar, vai ficar mais inchado do que o que estava. E aí, viram como é a bichectomia? É uma cirurgia rápida, é uma cirurgia simples e que bem executada, a gente tem um resultado excelente. Você tem rapidamente um contorno facial definido, sem cicatrizes externas nenhuma. Agora tem que ser bem indicado e se você em casa deseja fazer essa cirurgia, procure um cirurgião plástico, que é quem domina mais essa área,
e vai ver que terá também esse mesmo resultado. Boa noite, telespectador. Nosso convidado hoje é o Dr. Rinaldo Souto. Ele é médico e seu atendimento é focado em equilíbrio hormonal, longevidade e emagrecimento saudável. Tudo bom, Rinaldo? Tudo bom, doutor Leão. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso recebê-lo. Rinaldo, atualmente se fala em saúde inteligente. Explica pra gente o que é saúde inteligente. Doutor Leão, saúde inteligente seria uma forma que a pessoa tem de se cuidar, não necessariamente focada só em ou alimentação ou exercício físico, e sim em um conjunto de coisas. Exercício físico, o equilíbrio hormonal, atividade física, enfim, tudo junto, não só uma coisa nem outra. Reposição hormonal, suplementação, enfim. Todos os fatores que contribuem para uma saúde perfeita. Isso, né? Perfeito. Ô, Rinaldo, da sua abordagem de tratamento para emagrecimento, quem quer emagrecimento saudável, qual é a abordagem? Doutor Leão, hoje em dia não existe mais uma dieta tão restritiva quanto antigamente. O que a gente diz hoje é coma de tudo, mas não precisa comer tudo. E a única coisa que eu foco com os pacientes é que devemos evitar realmente o açúcar. Eu acho que o grande vilão hoje da saúde é o açúcar e os excessos. Mas fora isso, o ideal é a pessoa comer de tudo, mas não comer tudo. Aqui nos bastidores conversamos muito sobre a importância do equilíbrio hormonal no combate das doenças. Fale aqui pra gente sobre isso. Isso, doutor Leão, é um assunto que é pouco comentado. Então as pessoas procuram emagrecer, procuram longevidade, mas não cuidam do hormônio. E o hormônio ele é a comunicação de todo o corpo. Então se você não tem todo o hormônio equilibrado, você não tem como ter um equilíbrio, não consegue emagrecimento. E o que se sabe hoje é que as pessoas que voltam a engordar, em geral, é por conta desse desequilíbrio hormonal. Então, 98% por deficiência das pessoas... ou por alterações de uma maneira geral? O que se sabe é que 98% das pessoas que emagrecem, em 5 anos, voltam a recuperar todo o peso ou até mais. Ô, Rinaldo, me diga uma coisa. Antigamente se falava muito que a administração de hormônio numa certa fase da vida, como já tinha havido a decadência hormonal, era uma coisa que ia provocar uma aceleração de metabolismo celular e isso às vezes até alguns tipos de cânceres. Isso hoje é verdade ainda ou não? Doutor Leão, assim, o que a gente sabe é, por exemplo, câncer de próstata. Um adulto jovem com 25 anos não tem, e a testosterona dele está no maior valor, no maior nível. E então, o que se sabe é que a quantidade de hormônio, depois de uma certa idade, principalmente a testosterona no homem, a partir dos 30 anos, ela cai muito e precisa ser reposta. Agora, com o médico, fazendo os exames, fazendo todo o acompanhamento. E, por exemplo, o hormônio, a gente precisa tê-lo no nível máximo ideal. Então, se eu posso ter 900 mil reais porque eu vou ter só 100 mil. Então não é só ele estar dentro da faixa da normalidade, ele tem que estar o melhor possível. Então hoje já se sabe que testosterona não causa câncer. Quer dizer que essa castração hormonal que era feita, inclusive nos pacientes já que eram portadores de câncer, hoje não se faz mais isso. Na vigência do câncer, sim. Sim. Mas um paciente que não tem câncer, não tem contraindicação de fazer a reposição. Porque assim, teoricamente, a gente podia até pensar no aspecto de o indivíduo que tem uma baixa desses hormônios ficar aberto, susceptível a ter o câncer, né? Já que a baixa já acontece mais na baixa dele, né? Pois o que se sabe é que na vigência do câncer, a reposição hormonal tem que ser de forma muito, mas muito prudente e até evitável. Mas sem vigência de câncer não tem contraindicação, muito pelo contrário. Qualidade de vida. Então, um homem hoje em dia com 60, 70 anos não precisa ter testosterona baixa. Pode ter alta tranquilamente. Resposta, isso. Conta aí pra gente sobre as indicações e benefícios dos implantes hormonais absorvíveis e da gestiona em mulheres. Pronto. Existe há algum tempo, que foi o Dr. Elcimar Coutinho que trouxe a parte do implante de gestrinona. E o benefício maior da gestrinona, quando implantada,
em relação às doenças ginecológicas. Então, miomas, dismenorreias, a própria TPM, adenomioses, enfim, ele faz com que essas doenças tenham uma regressão por conta da inibição dos seus alimentadores. Nos homens, também esses implantes funcionam e para que é que servem? Isso, o implante hormonal nada mais é do que uma via. Tanto pode ser oral, subcutânea. O implante hormonal absorvível ele é colocado de forma subcutânea e que no homem a gente pode fazer o implante de de testosterona. E em alguns casos em que o homem tenha algum transtorno de questão da impotência, pode fazer até tadalafila. Também com liberação contínua. Com liberação contínua. Deixa seu contato para quem quiser mais informações sobre o seu trabalho aí, Rinaldo. Certo, Leão, nas redes sociais é dr.rinaldo Souto e o telefone lá da nossa clínica é o 3241-6523. Podem ligar e entrar em contato que será um prazer atender a todos. Hoje nós vamos falar sobre os procedimentos estéticos não invasivos. É muito comum hoje a chegada no consultório de nós cirurgiões plásticos e até de outras especialidades de pacientes cada vez mais jovens querendo procedimentos que não sejam invasivos apenas para, vamos dizer assim, empurrar com a barriga um pouquinho mais o processo cirúrgico. E dentro disso nós temos vários procedimentos, um leque enorme de intervenções que podem serem feitas no sentido de que possa amenizar mais esse processo de envelhecimento. A gente pode começar pelo Botox, que foi uma coisa que veio para ficar. Hoje se diz que é o medicamento mais usado do mundo e é usado para que paralise a musculatura. E essa musculatura paralisada, ela deixa de funcionar no sentido de puxar a pele e fazer com que a ruga se organize e se faça. Então, o Botox ele funciona, é uma aplicação feita com segurança e a durabilidade do Botox vai entre 4 e 6 meses. Certo? Se faz realmente para essas rugas frontais, para pés de galinha, para essas carinhas de gato, que a gente chama assim, essa ruga periorbitária, levantar a musculatura de canto da boca, às vezes a musculatura perioral, nos chamado código de Barra, e também nessa musculatura da região cervical, onde se usa para relaxar o platismo. E o relaxamento desse platismo faz com que a musculatura solte a pele e essa pele perca o sentido engelhado, enrugado dela. É uma coisa que é pouco durável. Outro procedimento também que pode ser feito também no sentido de fazer esse processo de envelhecimento demorar, seria o uso dos ácidos preenchedores, principalmente o ácido hialurônico. É feito preenchimento na região malária, às vezes fazendo até um ligeiro levantamento no suco nasogeniano, às vezes no próprio suco nasogeniano, tipo uma Angelina Jolie, certo? Também faz nessas rugas frontais, na área dos corrugadores. Esse preenchimento é bastante efetivado, com um resultado excelente. Agora vale a pena lembrar que todos esses procedimentos estéticos não invasivos, eles são passageiros, eles não têm a durabilidade que tem uma cirurgia. Agora vocês ficaram sabendo um pouco sobre procedimentos estéticos não invasivos, o Botox, o lipofilling, certo? E os preenchedores, o ácido hialurônico e etc. Olá, boa noite. Hoje nós vamos ter aqui de volta Ana Cleide, depois de ter passado por uma sessão de procedimentos, todos no sentido de rejuvenescer e reequilibrar a estrutura facial dela. Tudo bem, Ana Cleide? Tudo ótimo. Diga uma coisa, como é que foi a recuperação dessa sua cirurgia? Olha, eu me encantei com tudo, viu? Fiquei assim, diferente. Eu não tinha um contorno legal no meu rosto, procurava fazer uma maquiagem, não conseguia. E era tudo redondo e nada eu conseguia. Meu olho já estava meio caído, envelhecida já, né? No caso de Ana Cleide, nós fizemos alguns procedimentos no sentido de reequilibrar a face dela, que era uma face redonda, bastante pesada. Então foi feita uma cirurgia de média complexidade,
onde fizemos uma blefaroplastia, um levantamento de nariz, que eu chamo uma cura de pitose nasal, cirurgia pequena, onde a gente trabalha só nas cartilagens e faz uma suspensão, você vê que dá um equilíbrio melhor. Foi feito uma lipoaspiração na papada, certo? Recolocação de gordura na região nasogeniana, com preenchimento dessa própria gordura que saiu da papada, e uma retirada das bolas de bichagem, a chamada bichectomia. As pessoas comentam muito, o que você fez que está tão diferente, tão bonita, mas não sabe o que é, vê que eu estou diferente, e aí eu disse, olha, olhando assim, não vê que, mas está bonito. Todos esses detalhes a gente soma para que tenha um todo eu sei que eu fiquei assim, que seja realmente agradável. Né? Eu tô super Vamos mostrar o passo a passo da sua cirurgia para o telespectador ver e ficar ciente de tudo que foi realizado. Pois é, muita diferença, viu? Prepare. Olá, tudo bom? Como é que está? Está indo junto, tudo certinho? Animado, disposto? Vamos fazer uma arrumação aqui, para deixar você mais, dar uma melhorada nesse nariz, tirar esse excesso de pele e tal, tirar essa bola, puxar e aspirar um pouquinho a papada. Essa gordurazinha que eu tirar daqui, eu vou aproveitar botando nessa suco jugal, essa dobrazinha que fica e também melhorando esse suco nasogeniano, ok? Tranquila, né? Tranquila. Vamos ver lá na sala agora, viu? Então, viu, Ana Cleide? Olha, toda essa surpreendente mesmo. somação de procedimentos que Deu fez uma harmonia no seu rosto, que reequilibrou a É. sua face, certo? E com procedimentos que não são muito invasivos. E ficou super suave, assim. A gente vê o antes e depois vê que tem alguma coisa, assim, que eu antes não conseguia nem fazer uma maquiagem, que eu trabalho com beleza, e antes eu não conseguia fazer traços, não conseguia, ainda não dava, aí ficava mesmo redonda de novo, não tinha como. Tranquilo. Eu me sinto, assim, super grata. Foi uma coisa, assim, que mudou muito, até meu bem-estar, sei lá, a autoestima, essas coisas todas mudam muito também, né? Agora uma facilidade maior do mundo para maquiar, para tudo. E as pessoas me veem que eu tô diferente, tá diferente, mas não sabem onde foi. Sabe que tem alguma coisa diferente. Narizinho. Tranquilo. Tudo afiladinho. Com esse caso da Ana Cleide, vamos encerrar o nosso programa de hoje e vocês aí. Até o próximo sábado.